Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, muito obrigado. Eu falo aqui de Santa Cruz do Capibaribe, sou contador, sou advogado. Muito obrigado aos meus 510 amigos, era 503, mas perdi 3, não tem problema, depois a gente volta. Acho que os meus vídeos não estão agradando, mas tudo bem. Eu quero também agradecer aos 500 e aos 49 visualizações, pessoas que viram o meu vídeo essa semana, o último, de sexta-feira. Muito obrigado. Eu sempre deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, o Brasil, país que mata as suas crianças. O tema do... Claro que eu exagero. No decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu exagerei no título. Mas é muito preocupante. O editorial do Estadão, de ontem, 13/10, ele traz aqui um dado que a falta de saneamento básico, de água tratada, esgoto, leva 6 milhões e 600 mil crianças, né, que são afastadas da vida social, que eles vivem no esgoto, né, pisando em sujeiras, águas não tratadas, crateras. Isso acarreta, já tem estudos provando que essas crianças serão adultas, não morrerão, mas serão adultas que não conseguirão um processo de aprendizado, de forma segura. São pessoas que vão ganhar menos, vão aprender menos, ou seja, é um Uruguai que o Brasil joga fora por ano, de crianças que não têm condições de vida adequadas. É muito triste a gente ver isso. E que nós acabamos, e ainda em algumas capitais, como São Paulo, estamos em eventos de um segundo turno de eleições municipais. E esse processo de melhorar, né, as condições das cidades é uma atribuição específica dos municípios. Claro que saneamento básico, investimento de altos valores, envolve governos estaduais, governos federais, mas é fundamental a organização do município. O prefeito acompanhar o crescimento da cidade, não deixar que as cidades cresçam de forma desordenada, sem estrutura, sem infraestrutura, como é o caso aqui de Santa Cruz, como o caso do Rio de Janeiro, Taquaritinga do Norte, enfim, o Brasil, os prefeitos que fecham seus olhos. É lamentável o descaso, né, com a criança, com a criança pobre. Ou seja, eu já falei várias vezes, o Brasil abre mão de parte dos seus cidadãos, abandona, entrega às moscas, não faz planejamento, não trabalha para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Dói o meu coração, né? 6 milhões e 600 mil pessoas, crianças, que não serão adultas competitivas, adultos que possam aprender, crianças que hoje elas não sabem entender um relógio, crianças de 11 anos, na reportagem traz aqui, que não sabem dizer mais as horas de um relógio, porque elas não têm capacidade de cognição, cognitivo, elas passam tempo morando em esgoto, pisando em fezes, em tudo que há de mais impurezas. Essas crianças, elas não conseguem, elas perdem capacidade cognitiva e se tornam adultos incompletos. 6 milhões e 600 mil crianças. Como eu repito, é um Uruguai que o Brasil mata, abandona por ano. É lamentável, né? O preço desse descarno não precisa, é óbvio, né? Aumento da violência, né? Não adianta os ricos, como é aqui em Santa Cruz, se muram, né? Vão para bairros afastados, condomínios luxuosos, que ninguém pode nem entrar, mas eles vão ter que um dia sair à rua. Não adianta. A violência, ela é consequência do desamparo, do abandono dos prefeitos, dos vereadores, dos governadores, do presidente da República, que não tem investimento social.
Governo que gasta, como hoje tem no Estadão, que eu ainda provavelmente tem um vídeo, sobre a fortuna que deram para os campanhas eleitorais, né? Aqui principalmente o PP, parece que o PL, tem uma matéria no Estadão hoje, que eu não vou entrar em detalhe, de fortunas que distribuíram para vereadoras, que teve 8 votos. Ou seja, ela gastou 45 milhões, não sei com o que, mais 45 não sei para cá, e na verdade ela só teve 8 votos. Significa que essa pessoa não fez campanha política. Eu não li a matéria toda, por isso eu não vou deslanchar. Para onde foi esse dinheiro? Foi para o partido. Se a pessoa gasta 50 milhões, 60 mil reais, 200, 300 mil reais numa campanha política, ela tinha pelo menos 500 votos. Mas não 8 votos. Então é esse país, é esse Brasil descaso, que não respeita, que mata, que abandona, que exclui 6 milhões e 600 mil pessoas por ano, crianças que não serão adultos competitivos. Num mercado extremamente competitivo como é o Brasil. Num país altamente preconceituoso com relação à questão da idade. Você com 20 anos no Brasil já é abandonado, o mercado de trabalho já não te quer mais. Né, o famoso hectarismo, que sempre existiu na década de 70, 80, 90, aí depois esses que escreviam, que escreveram que com 20 anos a pessoa já estava morta, se não falasse 3 idiomas, não tivesse ido aos Estados Unidos, não tivesse morado na França, com uma pessoa de 20 anos era assim, se ele não morasse na França, não falasse 3 idiomas, não passasse por Harvard nos Estados Unidos, era uma pessoa inútil no Brasil. Aí essas pessoas envelheceram, aí inventaram o tal da boa idade, a idade do idoso, que também é abandonado. Hoje tem um artigo do ministro do STJ, deixa eu ver se é Benedito Gonçalves, uma figura que eu respeito muito, no jornal Globo. E ele fala que são 33 milhões de pessoas idosas no Brasil hoje, o que corresponde a 15% da população total, que também são negligenciados. O SUS não se preparou para atender essa juventude, né? Essas crianças que são abandonadas, 6 milhões e 600 mil por ano, porque vivem em esgoto, não tem condições de viver, mas também abandona 33 milhões de idosos como eu, que eles não me atendem no SUS. Eu vou ao SUS e eles não me atendem. A minha necessidade é mínima, é só tirar cera do meu ouvido, eles se recusam a fazer. Eu estou lá com o ouvido entupido e falo, olha, tira cera. Ele não, tem que passar daqui a 15 dias, você volta. E eu fico 15 dias surdo. Isso é uma vergonha. O SUS é assim, não atende. O SUS nos municípios não atende. Os municípios fazem questão. Os prefeitos dão ordem aos médicos, aos diretores do centro de saúde para atender mal. Seja o idoso, seja a criança. Essa é a realidade. Hoje eu estava também lendo no jornal o Globo um artigo do Gabeira, Fernando Gabeira, e ele analisando a grande votação que teve o Eduardo Paes, o atual prefeito, e o futuro prefeito, ele dizendo que era porque, conversando na rua, ele ouvindo a voz das ruas, e viu um senhor que tinha uma cachorra, e os hospitais, as clínicas veterinárias cobravam muito caro e não curavam a cachorra. E de repente ele descobriu que tem na Mangueira, no Morro da Mangueira, na comunidade da Mangueira, uma clínica da prefeitura que atende com muito carinho os animais. E por isso ele votou no Eduardo Paes. Ora, se atenderam bem a cachorra, imagine se tivesse atendido bem ao público. O prefeito Eduardo Paes teria tido quase 100% dos votos. Agora, os prefeitos não atendem os seus munícipes. Faz questão de recusar, de atender bem. Para quê? Para que o munícipe não procure o hospital, para não dar despesa. Essa é a realidade. Então, esse descaso com a saúde pública, descaso com a falta de saneamento básico, isso é um prejuízo muito grande para o nosso país. Lamentavelmente. E não estou aqui apontando culpado, não. É governos e governos. O Brasil nunca se preocupou em atender bem a sua comunidade, ao seu povo, porque ele exclui sempre a maioria das pessoas pobres, que não tem oportunidade, que vão competir no mercado de trabalho com a má educação, com a saúde deficitária.
O que será desses jovens, dessa jovem, que com 20 anos ela não tem sua capacidade cognitiva total, plena, para competir com um conglomerado de outros jovens que estudam em boas escolas, que fazem boas faculdades? Jogadas essas crianças abandonadas pelo Estado, que não dá recurso, que a escola municipal não ensina, o município não investe em creche. Aí brigamos temos muita violência no Brasil. Claro que temos, consequência disso, do abandono do Estado dos seus cidadãos. Essa é uma realidade. Antônio, tem solução? Tem. Nós, brasileiros, temos que arrumar um jeito. Não podemos aceitar que isso continue ocorrendo. Os partidos políticos, eles abandonaram, viraram de costa para o povo. O governo em Brasília, não estou aqui criticando o governo, não se trata de política, não vou analisar a política de governo, só estou dizendo que os políticos perderam o contato com o povo. Os políticos em Brasília, o Congresso Nacional fechou as portas para o povo, e é a casa do povo, a Câmara e o Senado. Eles estão de costas para o povo brasileiro. Você vê agora essa questão das emendas parlamentares, que é uma vergonha você, um deputado, um senador, não querer que haja transparência, não querer que diga como gastou, para quem foi, quem mandou uma verba. Está lá o artigo 37 da nossa Constituição, o princípio da publicidade. Todo dinheiro público tem que ser prestado conta. Mas eles querem lá, tem uma ação do Supremo, querendo vingar-se do Supremo Tribunal Federal, porque o ministro disse, enquanto não tiver transparência nas emendas PIX, nas emendas parlamentares, elas não poderão ser pagas. Está certo o ministro do STF. Agora o que diz? Não, é ativismo judicial do STF. Não, gente, é o que o povo quer. O povo quer transparência, o povo quer que o deputado mande a verba. Ninguém está contra o envio de emendas parlamentares, mas ele precisa de dizer para onde foi, como o prefeito gastou, quanto gastou. O que não se pode é deixar o descaso como é agora no Rio de Janeiro, onde pessoas estão contaminadas com AIDS, porque não foi feito o exame do doador. Fraude. Hoje mesmo tem uma ação policial prendendo, buscando documentos nessa clínica de Nova Iguaçu. Estão dizendo, porque é uma clínica do interior de Nova Iguaçu. Não, não é porque é do interior de Nova Iguaçu. É porque a má fé, eles simplesmente não fizeram o exame. E usaram, parece que os jornais de uma médica que mora em Recife, que está há mais de 2 anos sem exercer a atividade. Eles deram exames falsos para não gastar, para não ter despesa. Agora isso é o que? Falta de governo, porque uma clínica dessa, quando ela ganhou, o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, sabe disso. Ela deixou isso ocorrer porque ela quis, porque deve ser um apadrinhado político de alguém. Isso não pode mais acontecer. A sociedade brasileira tem que parar e dizer o que quer. Nós não podemos deixar que 6.600.000 crianças por ano no Brasil morram. A matéria do editorial do Estadão não fala em morte, mas eu falo, porque essas crianças elas estão mortas, porque não têm a oportunidade de competir no mercado cada vez mais tecnológico. Nós já estamos na quarta, vamos dizer assim, revolução industrial, que é a comunicação. Agora a internet das coisas, que era a revolução, ela já ultrapassou a internet das coisas, já estamos na internet do pensamento, que é os tal dos algoritmos, aí está a inteligência artificial. Ora, se uma criança de 11 anos não entende um relógio, como contar umas horas de um relógio, como é que essa criança vai entender, interpretar uma inteligência artificial? Isso é uma injustiça que o país está cometendo, falha na educação, falha no saneamento básico. O que a gente precisa? Aparelhar o SUS, está lá no a lei 8.080 de 90, no artigo 5º,
Inciso 2 diz assim, que seja a participação, o SUS participe da elaboração, da formulação de tratamento de água. Há pouco tempo criaram lá uma lei, a lei da regulamentação, a lei da privatização do saneamento. Cadê isso? Porque isso é capital privado. O capital privado não vai investir se não tiver um retorno 100% de garantia. Esse é o problema, eu já fiz vídeo sobre isso, a questão no Brasil, que o empresário só investe se tiver garantia de 100%. Ele não faz pesquisa, não faz nada, porque o Estado garante a riqueza do empresário. Os empresários ficam ricos ganhando do Estado e o povo brasileiro pagando a conta. Então essa negligência, gente, é o povo brasileiro que tem que cobrar dos governantes, dos prefeitos, dos vereadores, dos governadores, do presidente da República, melhorar a condição de vida dessas pessoas. Nós não podemos aceitar isso só do lado das pessoas que pisam em esgoto, que é a cidade que não tem tratamento de esgoto. 6 milhões é um Uruguai por ano, por exemplo, que a gente perde dessa juventude. E o que será desse país? Se nós estamos com 30%, ou hoje 15% de 212 milhões de brasileiros, 15% são idosos com mais de 60 anos. Cadê essa juventude? Nós precisamos trabalhar essa juventude para que ela seja um idoso sadio no futuro. Não um idoso doente, morto, para morrer mais um na fila do SUS, como fazem hoje. As pessoas morrem na fila do SUS, como é aqui em Taquaritinga do Norte. O prefeito não opera, o hospital não faz cirurgia de ninguém. As pessoas têm que vender rifa, têm que vender carro, vender cachorro, vender gato, para pagar 8, 9 mil reais numa cirurgia em Campina Grande. E quando, na verdade, é a obrigação do SUS. Fazer pela prefeitura, mas não faz. E o prefeito disse que é o melhor prefeito de Taquaritinga do Norte, quando a gente sabe que não é, porque ele negligenciou a saúde. Essa é a grande realidade. Mas eu quero aqui, né, um apelo. Vamos lutar para que a gente melhore esse país. Não dá para a gente saber que nós somos brasileiros e que deixamos essas 6 milhões e 600 mil crianças morrerem praticamente por ano. Mas aqui eu quero prestar uma homenagem. Eu não o conheço, nunca ouvi, agora li muitos seus artigos, assisti às suas entrevistas. Hoje nos jornais, nas redes sociais, só se fala desse fato. Mas eu não quero dizer quem foi o Washington Oliveto. Eu só sei que ele revolucionou a publicidade. Não entendo nada de publicidade. Mas é um intelectual que eu aprendi a admirar sem nunca vê-lo. E hoje ontem, né, ele nos deixou. Que o Deus nos proteja, que Deus ilumine ele, porque ele foi um gênio. E a gente tem que lamentar quando a gente perde um ser humano, né? Especialmente uma pessoa da capacidade intelectual do Washington Oliveto, que são os últimos. Eu acho que o Brasil está perdendo muito dos seus intelectuais e não teremos outros, por falta de formação básica na escola. Provavelmente o Washington Oliveto não sei se ele iniciou sua vida na escola pública, porque antigamente a escola pública era boa. A escola privada era que não prestava. Muita gente que estudava escola pública hoje é bem sucedido, como o Washington Oliveto foi. É claro que cada perda de uma pessoa é uma perda para a humanidade. Toda vez que uma pessoa convive conosco, um brasileiro, ou um ser humano do mundo, dos 7 ou 9 bilhões de pessoas no mundo, cada um que perde, que morre, é uma perda para a sociedade. Isso é uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, eu não sei, mas eu tenho que dar o crédito a ele, que ele fala assim, cada queda que uma pessoa leva é uma perda para a sociedade, porque nós somos um todo. Nós não somos divididos. Nós temos que ser todos os brasileiros, todas as pessoas do mundo são os nossos irmãos que são filhos de Deus. Agora, os desmantelos ou as injustiças do mundo não são por culpa de Deus, são por culpa dos homens. Não vamos culpar Deus pelas guerras, pelos terremotos, pelos maremotos, pelas enchentes, pelas secas. Fomos nós, seres humanos, pela ganância, pela ignorância, pela vontade de ficar rico, que estamos destruindo o planeta e matando nossos irmãos, como são as guerras que hoje a gente ainda, infelizmente, assiste.
O século XXI não era mais para termos guerra, mas infelizmente estamos com 2 ou 3 guerras perigosas que nos ameaçam a qualquer momento. Mas, gente, fica aqui essa avaliação, é uma constatação. Talvez as pessoas, eu percebo que eu perdi 3 inscritos. É triste. Talvez o meu tema não chame a atenção, mas eu não queria que você se inscrevesse no meu canal só porque você gostou do meu vídeo, ou só porque a minha ideia lhe agradou. Não. Mesmo que a minha ideia seja contra, reflita. Eu erro muito. Eu não sou o dono da verdade. Quem é o dono da verdade? Só Deus. Mas eu tento não ofender ninguém. Eu só tento mostrar o descaso dos prefeitos, dos vereadores, dos governadores, do presidente da República com relação a uma camada esquecida, abandonada e excluída do Estado, que são as pessoas carentes. Isso a gente tem que... Não é comunismo, não é socialismo, não é centro de direita, não é esquerda, não é esquerda radical, é uma questão de constatação. Os partidos políticos estão perdendo, não, porque eles abandonaram o povo. O PT está com dificuldade de levar jogos. Claro, o discurso do PT é um discurso ultrapassado. Está na onda o PSD, porque o PSD tem que crescer, distribuiu muitas verbas. Está na direita, está na esquerda, está em qualquer lado. O PSD vai crescer, porque o PSD não tem compromisso. Está em todas as frentes. Né? O PSD, onde chamar, ele vai. O PMDB também. O PMDB é um partido histórico, como o PMDB, né? Perdeu a sua essência. Se não fizer uma coligação ou tal do que agora fusão com outros partidos, difícil. PSDB, PDT estão se acabando. Por quê? Porque abandonaram o povo. Essa é a realidade. Não estou criticando políticos não, gente, que os partidos políticos se afastaram do povo e deixaram essa lacuna, que aí aparece aproveitadores como esse Pablo Marçal de São Paulo, que não tem discurso, tem o discurso da violência, o discurso da arrogância, da prepotência, que não vai levar a lugar nenhum. Mas o povo de São Paulo comprou o discurso. Essa direita radical, que a gente achava que o pior era Bolsonaro, mas tem pior do que Bolsonaro ainda. Não estou criticando Bolsonaro. Bolsonaro tem o direito de ser de esquerda, de direita radical. Como a mesma forma o Pablo Marçal. Agora a gente precisa ver que isso não leva a lugar nenhum. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.